Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, aqui pela Web Rádio Cristo Consolador. Hoje estamos transmitindo aqui da cidade do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo. Vamos dar uma ajustada aqui na nossa câmera. Isso, agora melhorou. A produção ao vivo é assim mesmo. E, por ser ao vivo, você pode participar do nosso programa, que é transmitido através do Facebook e do YouTube. Envie aí a sua mensagem, dê o seu alô, teremos maior alegria de colocar aqui na tela a sua participação. Evangelho em Espírito e Verdade traz a história, as lições, os ensinos contidos nos livros que compõem o Novo Testamento, em estudos sempre através dos princípios que formam o Espiritismo ou a doutrina espírita. Primeiro bloco do programa, nós estamos realizando o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Na sequência, acompanhando a obra de Kabachüttel, Parábolas e Ensinos de Jesus, nós fazemos o segundo bloco com os ensinos do nosso mestre, porque já fizemos as suas parábolas. O terceiro bloco acompanha o livro de nossa autoria, Paulo de Tarso e as Cartas do Evangelho, e estamos realizando atualmente o estudo da Carta aos Efésios. No último bloco do programa, nos seus minutos finais, nós o dedicamos a você. Então, respondemos as dúvidas dos nossos internautas, dos nossos telespectadores a respeito do Evangelho. Então, estou aqui no aguardo da sua participação. Iniciando, então, o nosso programa no primeiro bloco, dedicado ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos desenvolvendo o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. E hoje, das instruções dos Espíritos, nós vamos ver os itens 16 a 18. Trata-se da mensagem Mundos Regeneradores, que foi assinada pelo Espírito Santo Agostinho, mensagem essa dada em Paris, no ano de 1862. Deixa eu fazer um esclarecimento aqui, que é muito oportuno, é importante, porque nós temos aqui no Brasil várias editoras que publicam as obras de Allan Kardec. Essas editoras têm as suas próprias traduções. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira tem duas traduções. A que vamos chamar tradicional, que é a tradução feita pelo Guilom Ribeiro, e temos aquela que foi feita pelo Evandro Noleto Bezerra. Nós temos também a tradução do José Herculano Pires, que é publicada pela LAC, pela Edicel e algumas outras editoras. Nós temos também, lá pelo IDE, o Instituto de Difusão Espírita, a tradução é do Salvador Gentili, e assim por diante. Dependendo do tradutor, nós sempre vamos encontrar algumas diferenças na construção dos textos, das frases. Isso é natural. Nós estamos aqui acompanhando a edição da LAC, estou aqui mostrando na tela, que é a livraria Allan Kardec Editora, lá de São Paulo, capital, e essa tradução, como você já está lendo aí, ela foi feita pelo José Herculano Pires. Então, se você, porventura, por exemplo, está pegando aí o seu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele é da tradução do Guilom Ribeiro, você vai perceber que a construção das frases, dos parágrafos, não é exatamente a mesma, e há uma diferença no palavreado que é utilizado. Mas a essência do conteúdo é
a mesma. Não existe nenhum problema quanto a isso. Muito bem. Vamos, então, a esta mensagem de Santo Agostinho, conversando conosco sobre os mundos regeneradores ou mundos de regeneração. No programa passado, nós estudamos sobre os mundos de expiações e provas e vimos que o planeta Terra, nosso planeta, é um mundo de expiações e provas. Muito bem. Vamos agora conhecer o próximo degrau evolutivo dos mundos, porque, pela lei divina, nós vamos paulatinamente crescendo, nos desenvolvendo e saindo da categoria de mundo de expiação e prova para a categoria de mundo de regeneração, para depois, com o tempo, irmos para a categoria de mundo feliz. E tem se falado muito desse processo para chegarmos ao mundo de regeneração. E é bom sempre colocarmos que não existe data limite para isso. Não existe uma data sancionada por Deus ou pelos espíritos superiores para acontecer essa virada de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. É um processo que vai acontecendo de forma natural, de acordo com o uso que fazemos do livre-arbítrio e também obedecendo à lei divina da reencarnação e desencarnação, quando as gerações vão, então, se sucedendo e vão vindo cada vez mais aperfeiçoadas do ponto de vista moral. Santo Agostinho nos diz que existem milhões de mundos regeneradores ou mundos de regeneração por este universo. Cada turbilhão planetário possui centenas, milhares de mundos primitivos, de mundos de expiações e de provas, de mundos de regeneração, de mundos felizes e assim por diante. E ele vai aqui nos lembrar que os mundos de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação e provas e os mundos felizes. São palavras dele, vou abrir aspas aqui. A alma que se arrepende, neles, ou seja, os mundos de regeneração, encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Esta é a descrição que o Espírito Santo Agostinho faz de um mundo de regeneração. Vamos pensar, porque o Espiritismo é uma doutrina que nos faz pensar. Esta descrição de Santo Agostinho está nos apresentando um mundo muito diferente do nosso atual mundo terreno, do nosso planeta Terra. Porque hoje, o que prevalece aqui na nossa humanidade? O egoísmo, o orgulho, as paixões, os vícios morais, o ódio, a inveja, a vaidade, a injustiça social, a violência, os problemas
de obsessão. Chega, não é mesmo? Ou seja, neste atual momento, estamos no ano de 2023, estamos aqui no primeiro quarto do século XXI, terceiro milênio da cristandade. Neste momento, temos que reconhecer que estamos muito longe do mundo de regeneração, das características da humanidade de um mundo de regeneração. O que significa que precisamos acelerar o nosso desenvolvimento moral, o nosso desapego às coisas materiais. Precisamos acelerar o nosso desenvolvimento das virtudes. Santo Agostinho é muito claro aqui na sua mensagem em O Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo de regeneração, ainda estaremos sujeitos às leis que regem a matéria. Continuaremos com um corpo material, biológico, sujeito às sensações, sujeito aos desejos. Entretanto, quando já estivermos na categoria de mundo de regeneração, já teremos as paixões controladas. O orgulho já não mais estará nos comandando, nem a inveja e nem o ódio. E, pelo contrário, já estaremos sendo regidos pela lei de amor, embora ainda correndo riscos, ainda com o mal existindo, mas o mal menor, que já estará sob controle do bem, que, no mundo de regeneração, caracteriza os espíritos que nele estão encarnados. Ora, estamos muito longe disso. Por isso, que não há como afirmar uma data para deixarmos de ser mundo de expiações e provas e passarmos a ser mundo de regeneração. Temos toda a confiança que essa transição estará completa ainda durante este terceiro milênio. Mas, utilizando o bom senso, não podemos aqui fixar esse tempo, não podemos fixar uma data. Mas o Espiritismo nos alerta que a regeneração está nas nossas mãos. Depende dos esforços que estamos realizando e que ainda podemos realizar mais para a nossa moralização, espiritualização, fazendo com que o bem predomine sobre o mal. E neste momento de muitas convulsões sociais e uma violenta crise de valores, uma crise moral, temos que nos sustentar com o Evangelho e não recuarmos diante do mal ou, pelo menos, diante das falsas notícias, dessas que são plantadas para desestabilizar o coletivo, para nos desequilibrarem individualmente. Confiança em Deus, em Jesus, tendo o Evangelho como roteiro de vida e nos mostrarmos, então, mais fortes do que o mal para não permitir que ele domine. É o bem que precisa prevalecer e isso só depende, então, de nós. Essa é a mensagem que fica aqui neste estudo, que, aliás, recomendamos a você que, depois do programa, pegue aí o Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 3, a mensagem de Santo Agostinho sobre os mundos de regeneração, e leia com calma, anote, medite, que vai ser muito importante entender esse processo e a diferença entre o mundo de regeneração
e o mundo de expiações e provas. Muito bem, está na hora agora de iniciarmos o segundo bloco do nosso programa. E nesse segundo bloco nós temos desenvolvido vários estudos a respeito das parábolas e dos ensinos do nosso mestre Jesus. E temos feito o acompanhamento de uma obra maravilhosa da literatura espírita, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Seu autor é Caibar Schutel, conhecido como o bandeirante do espiritismo, que no final do século XIX e todo o início do século XX, ele fez uma intensa campanha de divulgação do espiritismo pelo interior do estado de São Paulo, já que ele se radicou na cidade de Matão, ali pertinho de Araraquara, fundou a Casa Editora O Clarim, o jornal O Clarim, a Revista Internacional de Espiritismo, e publicou vários livros, não apenas de sua autoria, mas também de outros escritores espíritas. A Casa Editora O Clarim funciona até hoje, e você pode, através da internet, fazer contato e adquirir os livros de Caibar Schutel, em especial este que estamos acompanhando, Parábolas e Ensinos de Jesus. As parábolas nós já estudamos. Depois você pegue aí no YouTube o canal da Web Rádio Cristo Consolador, vá lá na playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, você poderá assistir, então, os programas anteriores e ver os estudos que fizemos sobre as parábolas do nosso Mestre Jesus. Agora nós estamos fazendo o estudo sobre os ensinos. E hoje trazemos, então, o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 8, versículos 23 a 27, e que Caibar Schutel intitulou de A Tempestade Acalmada. Vamos, então, passar a palavra ao evangelista Mateus. E entrando Jesus na barca, seus discípulos acompanharam-no. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que as ondas cobriam a barca. Mas Jesus dormia. Os discípulos, aproximando-se, acordaram-no, dizendo: Salva-nos, Senhor, que perecemos. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E todos se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o mar e os ventos lhe obedecem? Então, esta é a passagem que vamos estudar hoje, e, repetindo, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos 23 a 27. Nós sabemos que boa parte dos discípulos diretos de Jesus eram pescadores da cidade de Cafarnaum, a cidade que ficava às margens do chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Na verdade, era uma lagoa ligada ao mar, muito grande. Por isso, recebia esse nome também de Mar da Galileia. Então, nós temos aquela cena em que Jesus adentra ao barco de pesca, provavelmente o barco de Simão Pedro, e ele, com os discípulos, se lançam ao mar. Começam a navegar. E Jesus se recolhe. Quando o tempo começa a mudar, ventos fortes, trovões, então uma chuva está vindo, está relampejando, e as ondas estão, inclusive, encobrindo o barco, eles estão numa situação muito difícil. Então, desesperados, considerando que o barco poderia virar a qualquer momento,
e que estavam correndo risco de morrer, eles vão até Jesus, que está lá dormindo, todo tranquilo, o acordam e pedem socorro. Afinal de contas, eles conheciam os poderes de Jesus, ele era o mestre, o enviado de Deus. Jesus, então, levanta, olha para os discípulos, e a primeira coisa que ele diz é: por que temeis, homens de pouca fé? Aqui nós já temos uma lição da máxima importância. Fé. Ter uma verdadeira fé, ou seja, uma verdadeira crença lá do fundo da sua alma. E eles ali no barco, diante do perigo, haviam esquecido totalmente de orar, de sintonizar com Deus e de se colocarem tranquilos, porque afinal de contas, caso houvesse o naufrágio, pereceria quem tivesse que retornar ao mundo espiritual. E a vida, afinal, ela continua, e eles tinham todas as provas em relação a isso. Então, como está a nossa fé? Jesus pode dirigir essa pergunta a nós, não pode? Claro que sim. Diante dos desafios existenciais, como está a nossa fé? Em que nível ela se encontra? Na sequência, então, Jesus olha para aquela tempestade, para o tempo, e ordena que tudo se acalme. E isso aconteceu. Seus 12 discípulos, atônitos com o acontecimento, começam a conversar entre si e se perguntam: que homem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Bem, para os não religiosos, esta passagem aqui do Evangelho de Mateus configura algo impossível. Uma história inverossímil, impossível. Mas o Espiritismo vem em nosso socorro para entendermos o que aconteceu. Nós estamos aqui na Terra mergulhados nos fluidos que derivam do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. E sabemos perfeitamente, com os estudos que temos, que todos os fenômenos da natureza, eles são, por assim dizer, presididos por espíritos encarregados disso. Então, terremotos, tempestades, etc., etc., tem os espíritos que são os encarregados do controle desses fenômenos da natureza, sempre obedecendo às determinações da lei divina. Então, Jesus, naquele momento, ele não conversou nem com a chuva, nem com o vento. Não. Mas, como governador do planeta, que ele é, ele deu ordem aos seus irmãos em espírito, desencarnados, responsáveis pelos fenômenos da natureza, que tomassem as providências imediatas para controle e dissipação daquela tempestade. Imediatamente, Jesus foi obedecido. Bom, ele derrogou a lei divina? Não, claro que não. Ele fez isso com o seu poder espiritual, com o status de ser o espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, com o status de ser o governador
do nosso planeta e ter, portanto, ascendência moral e espiritual para dar essa ordem, que não violou nenhum princípio, nenhuma regra da lei divina. Muito pelo contrário, ele foi claro que ele estava vindo aqui na Terra não para destruir a lei maior, mas para cumpri-la, obedecê-la. Quando nós não temos essa visão espiritual do ser e da vida, quando deixamos de lado a questão da vida após a morte, quando não acreditamos na alma, quando desdenhamos desta questão dos fluidos, é claro que fica muito difícil compreender esta passagem narrada pelo evangelista Mateus, que foi, aliás, testemunha ocular do acontecimento. Ele estava no barco junto com os demais discípulos. Ele assistiu tudo isso acontecer. E que Jesus tinha, portanto, ascendência sobre os fenômenos naturais. Mas, quando colocamos todas as informações que o Espiritismo nos traz, e essas informações do Espiritismo não são apenas e tão somente teóricas, elas são constatadas pela observação dos fatos e pela pesquisa mediúnica dos fenômenos de intervenção dos espíritos sobre a matéria. Aliás, aqui vale a recomendação a todos para estudar o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Porque em O Livro dos Médiuns nós encontramos as explicações de ordem científica sobre como os espíritos, os desencarnados, podem agir, intervir sobre a matéria. E hoje, quando falamos de matéria, nós estamos aqui considerando também todas as modalidades energéticas, porque matéria, em verdade, é energia vibrando numa determinada velocidade e provocando a aglutinação das moléculas. Então, o Espiritismo nos traz as chaves para podermos entender este acontecimento, sem nenhuma dúvida, extraordinário, da tempestade ser acalmada por Jesus. Então, que fique claro, Jesus nem deu ordem para a chuva, nem deu ordem para o mar, nem deu ordem para o vento. Não. Ele deu ordem para os espíritos encarregados de controlar esses fenômenos da natureza. E esses tomaram as devidas providências para encerrar aquela tempestade e que serviu, então, o episódio de lição para os discípulos a respeito da fé. Porque é nessas horas de problemas, de dificuldades, que precisamos demonstrar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa confiança em Jesus, a nossa confiança no nosso anjo da guarda, nos nossos espíritos protetores. Não basta conhecer teoricamente o Evangelho e o Espiritismo. É necessário praticá-los, vivenciar seus ensinos. E a prova está justamente na dificuldade. Quando há uma situação que vai requerer de nós colocar em prática aquilo que aprendemos e que até ensinamos aos outros. Mas agora é a hora de mostrar que não apenas aprendemos e ensinamos, nós, de fato, vivenciamos. Semana que vem, na próxima quinta-feira, nós vamos continuar os estudos sobre os ensinos de Jesus e
acompanhando aqui o Caiba Schutel, nós vamos ver a lição O Maior Profeta. Mas isso é semana que vem e você já está convidado a nos acompanhar. Estamos agora adentrando ao terceiro bloco do nosso programa, onde estamos estudando as cartas de Paulo de Tarso. E elas fazem parte do Novo Testamento, fazem parte do conjunto de textos que formam o Evangelho. Nós estamos especificamente estudando a carta que Paulo escreveu à comunidade cristã da cidade de Éfeso. Portanto, é a chamada Carta aos Efésios. Nós estamos aqui aleatoriamente estudando versículos dessa carta, versículos escolhidos. E hoje trazemos, então, o versículo 32 do capítulo 4 da carta aos Efésios, e que vai tocar num tema muito sensível para todos nós: o perdão das ofensas. Mas antes de qualquer comentário, vamos ao versículo. Vamos passar a palavra a Paulo de Tarso, quando ele escreve aos Efésios: sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Há uma companheira, querida amiga, que certa vez, quando estávamos num grupo de estudo do Espiritismo, nós estávamos então com esse tema: perdão das ofensas. E ela disse o seguinte: olha, perdoar, eu até posso perdoar quando a pessoa não é da família. Mas quando se trata de um familiar, de um ente querido, que nos fez uma coisa que consideramos muito grave, me desculpe, mas eu não posso perdoar. Eu não consigo perdoar. E não quero ver mais esse familiar na minha frente. Na ocasião, todos do grupo puderam tecer, à luz do Evangelho, comentários bastante judiciosos e valiosos a respeito disso, mas essa nossa amiga não cedeu 1 milímetro sequer. Paulo está aqui nos lembrando que nós somos perdoados por Deus. Tanto somos que Deus nos deu esta nova oportunidade existencial. Não estamos todos aqui encarnados, tendo aqui a oportunidade do viver uns com os outros, podendo reparar o passado, fazer coisas boas e construir um novo amanhã? Se Deus não nos perdoasse, e historicamente basta olhar e perceber que em existências passadas não devemos ter feito coisas assim tão boas. Talvez muito pelo contrário. Ao olhar para as tendências que ainda temos hoje, nós podemos ter uma ideia do que fomos e do que fizemos nas existências passadas. Mas Deus nos compreende, Deus nos entende, Deus nos perdoa e Deus nos dá a oportunidade da regeneração, da reparação desse passado. Portanto, precisamos aplicar isso para com os outros. E há uma passagem muito interessante, que também se encontra nas narrativas evangélicas, quando, falando do perdão das ofensas, Jesus foi indagado, foi questionado por Simão Pedro, seu discípulo, que ouviu a lição, e aí, então,
perguntou a Jesus: quantas vezes eu devo perdoar ao meu inimigo? Seria até 7 vezes? O número 7 é apenas simbólico. E Jesus, então, olha para Pedro, olha para os demais discípulos, todos ouvindo e aguardando a resposta do mestre, e diz assim: não te digo que devas perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Bem, a boa interpretação dessa resposta de Jesus indica que devemos perdoar sempre, incessantemente, tantas vezes quanto for necessário. Ou seja, não existe um limite para exercer o perdão. Por quê? Porque o perdão faz parte da lei de amor. E é a lei de amor que vibra em todo o universo. E estamos aqui reencarnados para dar continuidade ao aprendizado do amai-vos uns aos outros. Mas temos ainda uma outra consideração. Deus é o Criador de tudo o que existe, inclusive dos espíritos, que somos nós, encarnados, e somos nós, desencarnados. Ou seja, encarnados e encarnados formam o conjunto da humanidade. Todos somos espíritos. E Deus é o nosso Criador. Portanto, o nosso Pai. Qual é a consequência disso? Somos irmãos. Isso mesmo. Não importa se eu seja brasileiro e o outro seja japonês. Não importa se eu tenho a pele branca e o outro tem a pele preta. Não importa se eu sou alto e o outro é baixo. Não importa se eu falo espanhol e o outro fala francês. Nada disso importa. Somos irmãos, irmãos e irmãs. E irmãos e irmãs devem aprender a se amar. Ou seja, como nos diz Paulo, precisamos aprender a ser bondosos e compassivos uns com os outros. E você sabia que quem carrega mágoa, rancor, ódio, desejo de vingança, que diz que não pode perdoar, que não consegue perdoar, deve lembrar das próprias faltas. Isso mesmo. Todos nós falhamos de vez em quando. Todos nós cometemos faltas para com o próximo, vez ou outra. E, portanto, todos nós somos necessitados de receber o perdão do outro. Que ele nos compreenda, que ele esteja aberto para receber o nosso pedido de desculpas. É isso que Deus faz conosco, é o que precisamos fazer com os outros. E se a lei divina sempre nos oportuniza a esperança da reconstrução de nós mesmos e dos relacionamentos com nossos irmãos, não é um dever de consciência perdoarmos a quem tenha de alguma forma nos prejudicado, para que possamos criar com essa pessoa laços de afeto, de solidariedade, de amor, e não de ódio, porque o ódio cria laços, e precisamos tomar muito cuidado com isso. Se ficarmos criando desafetos, o que podemos aguardar da vida aqui, agora, no mundo terreno e depois da morte, a não ser espinhos de aflições? Agora, se pelo contrário, nos esforçamos em cultivar afetos, o que podemos esperar já nesta existência e na continuidade dela após a morte, a não ser flores de alegria? Na condição em que nós nos encontramos, que é a condição de espíritos imperfeitos,
Temos que nos trabalhar para desenvolver cada vez mais a tolerância, a compreensão, a calma, a bondade. Porque se os outros possuem defeitos de caráter, lembremos que nós também os temos. Isso mesmo, está na hora de nos encararmos, de olharmos para nós mesmos no espelho e dizer: eu tenho defeitos, eu sou um espírito imperfeito, eu possuo ainda más tendências de caráter. Portanto, eu erro, eu necessito desenvolver as virtudes, eu preciso da compreensão, da desculpa, do perdão dos outros. Portanto, eu não posso ficar exigindo e tenho que fazer a minha parte dentro de outro ensino de Jesus, que precisamos colocar em prática aqui na nossa existência. Eu devo fazer aos outros somente o que eu desejo que os outros me façam. Então eu devo perdoar, porque eu desejo que os outros me perdoem, me compreendam. Claro que o ideal é que nunca nos sentíssemos ofendidos, que nunca precisássemos perdoar alguém. Não é o ideal? Nunca se sentir ofendido e nunca precisar perdoar alguém. Mas esse ideal, 100% está longe. Ele está sendo construído por cada um de nós. E, portanto, precisamos aqui ouvir o convite feito por Jesus nas palavras de Paulo de Tarso para saber calar quando as paixões estão em campo, para saber retribuir com o bem quando o mal nos açoitar, para saber endereçar boas palavras diante da maledicência, para saber ser prestativo diante da indolência. Enfim, saber exercitar o bem e o amor, a humildade e a caridade para com todos. E lembrando da nossa querida amiga, que disse que perdoar tudo bem, desde que não fosse um familiar. Vamos aqui lembrar que o Espiritismo, assim como o Evangelho, solicita que o perdão das ofensas precise iniciar no núcleo familiar, para gerar paz, compreensão e cooperação. E aí sim, exercitando o perdão das ofensas no núcleo familiar, teremos condição de levar esse exercício para a convivência social. Vamos recordar, então, o versículo do capítulo 4 da carta de Paulo de Tarso aos Efésios, que suscitou toda esta nossa abordagem. É o versículo 32 do capítulo 4, quando Paulo de Tarso nos diz: sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. É uma lição maravilhosa de Paulo de Tarso, este grande apóstolo do Evangelho, nos solicitando, então, o exercício, a vivência do perdão das ofensas, da compreensão em relação ao outro, para não nos sentirmos ofendidos e podermos seguir a vida com ele, com os outros, em paz, em colaboração. Isso é muito importante e é o que estamos muito necessitados aqui na existência humana. Não esqueçamos, então, disso. Próxima semana,
Continuando aqui o nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, vamos abordar outro ensino de Jesus. Você, claro, pode se adiantar, porque basta você pegar aí o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caiba Schutel, e aí você verá a sequência dos ensinos do nosso Mestre Jesus e dos versículos da carta de Paulo para os Efésios. E depois nós ainda temos outras cartas de Paulo que vêm aí pela frente. Bem, estamos agora nos minutos finais do programa e esses minutos são reservados para atender os nossos internautas, nossos telespectadores, ou, quando não temos essa participação, trazemos então para o programa, e é o caso de hoje, nós trazemos então indagações ligadas ao Evangelho que surgem nos grupos de estudo aos quais nós pertencemos. Aliás, eu faço parte e coordeno o Seara de Luz, que é um grupo de estudo do Espiritismo, com reuniões online de estudo que acontecem 2 vezes por semana. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma das obras que, neste momento, está em estudo. Nós temos vagas. Se você quiser participar, vá no Facebook, coloque lá Seara de Luz RJ, Rio de Janeiro, e aí você pode enviar uma mensagem solicitando a sua participação no nosso grupo. Fique aí à vontade. E surgiu, então, no grupo de estudo, uma pergunta bem direta, aliás, sem rodeios. Porque quem lê o Evangelho sabe que aparece lá muito a palavra ressurreição. O próprio Paulo de Tarso trata disso também nas suas epístolas. E aí veio a pergunta: afinal, o que é a ressurreição? O Espiritismo acredita na ressurreição? Bem, ressurreição significa retorno da alma para o mesmo corpo depois da morte. É isso que significa ressurreição, ressurgir. E esse ressurgir no mesmo corpo. Acontece que a ciência já provou exaustivamente que retornar a um corpo declaradamente morto, que foi enterrado, e nos nossos dias, podendo ter sido cremado, é impossível. E o Espiritismo vem também reforçar essa informação, porque a morte acontece com o esgotamento do fluido vital. Quando o fluido vital esgota, leva os órgãos do corpo biológico à falência. E o espírito que somos, que está ligado ao corpo através dos laços fluídicos via perispírito, o corpo espiritual, tem esses laços fluídicos rompidos. E quando todos os laços fluídicos se rompem, o espírito, através do perispírito, não tem mais ligação com o corpo biológico, que estará com o esgotamento do fluido vital e o rompimento desses laços fluídicos, literalmente morto, iniciando o seu processo de decomposição, quando os seus elementos orgânicos retornam para a natureza. Portanto, não há como voltar da morte com o mesmo corpo. E todos nós sabemos que a única coisa que resiste, a única coisa que fica, cujos elementos não retornam à natureza, são os ossos.
Portanto, lá no caixão, haverá, com o passar do tempo, apenas o esqueleto do morto. Ora, o esqueleto não possui órgãos. O esqueleto não tem cérebro. Nada disso. Como que a alma ou o espírito poderá retornar à vida material através de um esqueleto, de um conjunto de ossos que normalmente está completamente desligado uns dos outros? Então, a ressurreição, desse ponto de vista, não existe. Entretanto, Jesus, e depois com o reforço de Paulo de Tarso, nos fala da ressurreição espiritual. Ou seja, é aquilo que Allan Kardec trata em O Livro dos Espíritos e estuda com mais profundidade em O Livro dos Médiuns, que são as visões dos espíritos, as aparições dos espíritos. Ressurreição através do corpo espiritual. Quando o desencarnado, utilizando o seu perispírito, pode se apresentar para nós, pode se tornar visível, tangível e interagir conosco materialmente falando. Mas isso não é permanente, isso não é duradouro. Então, nós temos aí a ressurreição espiritual, ou talvez pudéssemos até chamar de ressurreição perispiritual, ressurreição através do corpo espiritual. O Espiritismo entende que esse fenômeno é natural, mas também entende que, em verdade, a palavra ressurreição deveria estar substituída pela palavra reencarnação, que significa nascer novamente, nascer de novo, através de um novo corpo, uma nova existência biológica, num novo contexto cultural, histórico, temporal, biológico. Hoje eu estou utilizando este corpo, vou desencarnar, retornando ao mundo espiritual. Amanhã, quando terei uma nova existência, voltarei aqui para a Terra, mas com outro corpo, que será diferente deste. E não posso dizer que reencarnarei aqui no Brasil. Qual será a minha situação? Nada disso, porque essas informações do nosso futuro, nós não as temos. Então, reencarnação, sim, perfeitamente entendível, sem nenhum problema. A ciência recusa a ressurreição por motivos óbvios, porque é impossível voltar ao mesmo corpo, a não ser nas histórias de ficção. Mas a reencarnação, ou parengênese, é perfeitamente possível e, aliás, tanto o Espiritismo como diversas pesquisas científicas provam a existência da imortalidade da alma e da reencarnação. Esse é, portanto, o entendimento que o Espiritismo nos dá e que vem, então, esclarecer várias passagens consideradas enigmáticas do Evangelho. Bem, chegamos ao final do nosso programa. É isso mesmo. Mas fica aqui o convite para estarmos juntos na próxima quinta-feira, a partir das 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Um grande abraço a você, paz em sua vida e que estejamos sempre unidos às vibrações de amor do nosso Mestre Jesus. Até o nosso próximo encontro.